Acho que vocês já devem ter ouvido falar do Freud, né, que ele é um teórico fundamental do desenvolvimento dos estudos sobre a saúde mental do ser humano. Ele era um médico, né, e foi desenvolvendo alguns estudos relacionados à questão dos transtornos, né, dos neuróticos, enfim, vários pontos aí importantes que ele conseguiu desenvolver e descobrir. A psicologia, a abordagem da psicologia que eu sigo é a psicologia comportamental. Apesar de eu já ter trabalhado na parte social da psicologia, né, eu trabalhei no CREAS, daqui da cidade, que ele faz parte da assistência social. Né? Não sei se vocês já tinham conhecimento desse serviço. Ele funciona para garantir os direitos das pessoas que tiveram os direitos violados, né? Ou sofreram alguma violência, né? Sofreram algum tipo de violação relacionado à sua própria integridade, né? Física, mental, social e tudo mais. Quando eu trabalhei no CREAS, eu atendia crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência, de todo tipo de violência, desde violência física, violência sexual, violência psicológica, enfim, tem muitas formas de violência. E eu até recomendo vocês a buscarem saber sobre a violência, buscarem saber e conhecer quais são os tipos de violência, não apenas para vocês se identificarem, caso tenham, né, sofrido ou estejam sofrendo algum tipo de violência, mas para vocês também buscarem reconhecer em alguém aí da sua família ou ali na sua comunidade, os seus amigos, você possa ajudar eles, fazendo denúncias, tá? Denúncia tanto pelo Disque 100, que é 100, que é o canal nacional de denúncia, o Disque Denúncia, e também o 180, no caso de violência contra a mulher. Tá? Tanto violência doméstica, violência ali que sofre na rua, é importante você buscar saber um pouquinho. E a psicologia ajudou muito nesse sentido, para não apenas descobrir, né, as diversas formas de sintomas, comportamentos ou transtornos que uma violência pode gerar na vida das pessoas, mas nos estudos também, que eu desenvolvi bastante meus estudos em relação a isso. E, assim, eu sei que vocês estudam numa escola pública, isso é muito legal, tá? Eu estudei numa escola pública também, minhas notas não eram muito boas naquela época, e, assim, eu tinha dificuldades como qualquer outro aluno tem. Se você estuda de verdade, alguma dúvida você vai sentir, vai ser gerada, porque o processo de aprendizagem ele é muito amplo, né? Então, cada um ele vai ter a sua forma de aprender. Não é porque seu amigo tem uma nota legal ali, um desenvolvimento em alguma matéria melhor, que teve uma nota maior ou sabe fazer os exercícios diferente de você, que ele vai ser melhor que você. Você tem a sua forma de aprender. Isso você precisa respeitar em você e não deixar que o exemplo do outro ali, no caso de que conseguir um desempenho melhor seja o bastante para te anular no seu processo de aprendizagem, tá bom? Enfim, nessa época, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, eu não sabia direito o que eu queria, no que eu queria me formar. Por quê? Eu não pensava em fazer faculdade. Eu pensava só no meu presente ali e tudo mais, e
conforme foi chegando no final do segundo colegial, terceiro colegial, a palavra vestibular começou a se tornar mais familiar. Por quê? O vestibular, ele é uma prova que vai selecionar aqueles que foram melhor na prova, para poder entrar na faculdade. Não necessariamente, lembre sempre disso, aquele que tem o maior conhecimento, tá? Porque ele vai garantir, a pessoa que for bem na prova, vai garantir uma pontuação que é o critério de entrada na universidade, seja universidade pública quanto universidade particular, tá? E as universidades públicas geralmente são as mais concorridas, né? Por ser ali desenvolvido uma série de pesquisas científicas, uma série de oportunidades para o aluno poder ter aulas, o desenvolvimento dele teórico, seja com professores muito capacitados, muito conceituados no cenário acadêmico, tanto nacional como internacional, mas também das questões de, seja intercâmbios, desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão. Então, se você tem uma ideia relacionada não só à área da psicologia, mas da área da sua formação que você deseja desenvolver, você pode aplicar num projeto de pesquisa, num projeto de ensino, num projeto de extensão. E isso você consegue, né, ser não só ouvido, né, ouvida, né, com a sua ideia, mas também se pode contribuir para a sociedade, transformando a sociedade num lugar, tanto a nossa sociedade aqui brasileira, né, e Piracicaba também, né, você pode mostrar para o mundo que a sua ideia é válida. E olha, o pessoal da escola pública que chega na universidade particular e na universidade pública, eles têm bastante assim, diferencial com o pessoal de escola particular. Porque, às vezes, a gente precisa ter muito mais esforço, a gente precisa ter muito mais movimento para, e fora lidar com alguns dificultadores que numa escola particular, às vezes, não tem. Porque a gente lida com greve de professores, culpabilizando os professores. Muito pelo contrário, que as greves geralmente é para melhorar a situação do trabalho, a situação dos alunos, inclusive que os professores eles lutam pelo melhor de vocês, ou melhor de toda a sociedade. A gente precisa sempre lembrar disso. A gente lida com dificuldade de materiais, às vezes ausências e o que acaba dificultando o ensino, porque o ensino público no Brasil, ele tem muito ainda que avançar em comparação com o ensino particular. Enfim, isso é uma discussão que eu até convido aí vocês a buscarem se inteirar um pouquinho mais, buscar se inteirar e participar das questões da escola, não apenas na questão da associação ou do conselho escolar, né? Mas os próprios alunos participarem dos debates dentro da escola, para melhoria não só das escolas do próprio bairro, mas também da cidade, porque está tudo na mão de vocês, né? Principalmente porque estão aí dentro e estão vivendo a escola como ela realmente é. E assim, voltando um pouquinho, eu fiz o vestibular, né, não foi fácil, e eu consegui entrar na faculdade, na universidade. Eu fiz o vestibular, tentei a primeira vez, não consegui, tentei a segunda, também não consegui, né? Isso daí foi mostrando para mim o seguinte, aquilo que eu não tinha estudado no meu ensino médio, foi dando resultado na hora de eu realizar as provas, porque além do conhecimento necessário que
que eu não tinha para entrar na faculdade, para passar no vestibular, eu ainda não tinha aprendido de fato como é que funciona, né, esse sistema de pontuação, tempo e tudo mais. E aí eu tive a minha história particular para desenvolver meus aprendizados e tal, estudei bastante. E principalmente as matérias que eu não gostava, que essas matérias que a gente precisa focar, se quiser ganhar pontuação. Porque matéria que você tem facilidade, você vai mandar bem, conforme você for tendo ali conhecimento da disciplina e do conteúdo que seja o professor passou, você teve acesso. Mas aí as que eu não gostava, ou as que vocês não gostam, aí eu sugiro que vocês, e recomendo, né, que vocês busquem estudar bastante. Seja ali quem tem dificuldade em matemática, vai buscar saber resolver os problemas de matemática ali, para você conseguir ganhar ponto. Ponto e tempo na prova, tá? Você vai, faz, tal. De física, por exemplo, química, são matérias que são disciplinas que têm matérias e conteúdos bastante exigentes e que você precisa saber de fórmulas, você precisa saber do necessário ali para você conseguir pontuar, né? Tem as questões aí que não só as disciplinas das escolas podem te auxiliar no vestibular, mas também filmes. Alguns filmes são bons para ter conhecimento histórico. A arte em si, você buscar saber um pouquinho mais dos períodos artísticos, né, das correntes artísticas e correntes de pensamento das determinadas épocas, a história em si. Você conhecer não só apenas uma história que tem um link ali do Google, que é um link meio não tão confiável, mas você buscar na fonte mesmo, buscar por artigos científicos que falem sobre a determinada matéria ou determinada questão aí que você busca esclarecer, tá bom? Aí, né, voltando um pouquinho, eu consegui entrar numa universidade estadual. Foi em outro estado, não foi no nosso estado de São Paulo, foi lá no Paraná, que antes de eu ir para Londrina, que foi onde eu fiz a minha graduação em psicologia. Eu busquei saber um pouquinho da universidade, quais eram as correntes de pensamento e abordagens da psicologia que eles trabalhavam, e também do local onde seria a universidade, a cidade em si. Você vai ter que buscar saber um pouquinho mais da região, do lugar onde você vai estudar. Por quê? Isso vai fazer total diferença quando você for fazer a sua faculdade, né? For cursar e tudo mais. E assim, eu também não tinha ali como me garantir totalmente. Então, eu precisava trabalhar. E isso é uma questão que a gente sempre coloca na balança, né? Uma pessoa que consegue, né, garantir seus estudos sem trabalho e uma pessoa que consegue garantir os estudos com o trabalho. E assim, o curso de psicologia geralmente é integral nas universidades públicas. Então, tinha que trabalhar de final de semana. Trabalhava nos meus serviços lá mesmo que eu conseguia, em bares, né, como garçom, e aqui em Piracicaba também, quando eu estava, também trabalhava nessa atuação como garçom, e consegui, né, levantar um dinheiro. Daí consegui um outro trabalho também, depois desse período, que eu consegui também levantar um pouquinho mais de dinheiro para poder me garantir. E não foi fácil, mas deu certo. E nesse período que eu fiquei lá estudando, assim, encontrei muitas dificuldades, mas também encontrei muitas coisas legais, inclusive o auxílio da universidade. No caso, eu consegui bolsa de estudo
por conta de projetos que eu realizava. Então, eu conversava com os professores que tinham projetos ali, eles me disponibilizavam a oportunidade de estudar e realizar trabalhos conjuntos com eles, ou trabalho próprio, e receber bolsa de estudo para isso. E assim, vale muito a pena cada tempo que você for ficar na universidade. Por quê? Porque você, além de ir se desenvolvendo, porque você vai ficar no curso de psicologia na escola pública, são 5 anos. Às vezes, conta por semestre, né? São tantos semestres, se for integral, ou se for um período só, são mais semestres ainda do que os próprios 5 anos. Então, busque dar o melhor de vocês nesse período que vocês estão no ensino médio. E olha, eu sei que é um período muito difícil que vocês estão estudando, que esse ano de 2020, por conta da pandemia, ele está sendo bastante exigente para todas as pessoas do nosso planeta. Não vamos só falar daqui de Piracicaba, não. Está sendo exigente para todo mundo. E as escolas não estão funcionando presencialmente, apesar de que vocês devem estar recebendo lição para fazer, prova. Os professores estão trabalhando, por mais que eles estejam em home office às vezes, trabalhando dobrado, porque estão cheios de reunião para participar, estão cheios de atividade também para corrigir. Então, é uma coisa bastante importante de vocês considerarem esse tempo que vocês estão dentro da escola. Ano que vem, não sei se vocês vão continuar ou não, como é que vai ser, porque está tudo muito, muito incerto, porque vem um decreto aqui, tal, que coloca um prazo para o retorno das aulas, daí depois vem outro, porque a gente ainda não tem a vacinação da população. A gente está lidando com o isolamento social e a diminuição dos contágios. Porém, o aumento de casos acontece mesmo assim. Então, a gente precisa cuidar da saúde, cuidar dos estudos também, tá? E buscar aí, delimitar a sua programação de estudo. Já vai procurando as universidades que vocês têm interesse. Universidade pública, vocês não vão pagar mensalidade. Universidade particular, vão ter que pagar mensalidade. Às vezes consegue uma bolsa, às vezes consegue um financiamento também, consegue. Às vezes um financiamento para pagar depois da graduação, mas aí vocês têm que correr atrás disso, o que vocês conseguem fazer. Mas busquem aí se qualificar, busquem também aí garantir o melhor para vocês, tá? Porque daí vai ser o melhor para vocês, vai ser o melhor para a família de vocês, vai ser o melhor, né, para quem vocês tiverem aí em contato, porque com certeza vocês vão contribuir bastante com o conhecimento de vocês, assim como vocês já contribuem, porque vocês estão dentro da escola, vocês estão aqui assistindo uma aula online com a professora e a participação de uma pessoa que também já foi um estudante, assim como de outras pessoas que também já foram estudantes que vocês tiveram contato. E assim vai, vocês garantindo o melhor para vocês, tá? E hoje em dia também eu continuo meus estudos, eu terminei uma especialização recentemente aqui em Piracicaba, na Unicamp, ali na frente do shopping, sabe, a FOP, tem uma especialização bem legal que a psicologia pode participar, que é o atendimento interdisciplinar às crianças na primeira infância, até os 5 anos. Lá também trabalho com a questão das gestantes e tudo mais, a psicologia pode contribuir, que é lá do CEPAI. Muito legal o curso. Se vocês, depois de graduados, quiserem participar, eu super recomendo. Que é voltado para a área da saúde, mas é muito interessante também. Estou terminando uma outra pós também, que é uma especialização em direitos humanos, que é super importante a gente ter conhecimento dos direitos humanos, né? Nessa especialização é a educação em direitos humanos. A gente buscar saber como é que está ali as questões
relacionadas ao conhecimento da população e ao desenvolvimento a respeito do próprio direitos humanos, né? E recomendo vocês a terem os seus estudos sobre os direitos humanos também. Saber como que a escola aborda esse tema, como o bairro aborda esse tema, como a cidade aborda esse tema, porque os direitos, eles são fundamentais e estão tudo baseado em leis. Mas muita gente tem preconceito com direitos humanos, porque fala que vai defender bandido, que vai ali favorecer que pessoas que cometeram crimes consigam ali se safar da questão. Mas, assim, todo mundo tem direito, e isso precisa ser respeitado, tá? Acredito que deu para a gente poder conversar um pouquinho a respeito dessa temática da psicologia, e eu também coloco para vocês continuarem o estudo, sempre. Não apenas para vocês se formarem no ensino médio, mas ter a sua educação continuada, até, sim, sua terceira idade, se puder, porque conhecimento nunca é demais. E ninguém pode tirar isso de vocês. Ninguém pode te invalidar em relação ao seu conhecimento, porque você vai ter ali aquela vivência plena daquilo que você buscou com seu esforço. O Enem vai logo, né, ter aí a prova, né, e tudo mais. Eu recomendo que vocês busquem estudar as provas anteriores do Enem, busquem estudar as provas anteriores da universidade que vocês têm interesse, seja da USP, a USP em psicologia, voltando ao tema da psicologia, a USP de Ribeirão Preto e São Paulo oferece curso de psicologia. A Unicamp em si, graduação, não tem. Tem mestrado, doutorado, que você pode trabalhar essas questões. A Unesp tem psicologia. Unesp, se eu não me engano, é Assis. Tem mais uma cidade que eu não estou lembrando. Fora as outras universidades, a Unifesp. Todas essas que eu estou falando para vocês são públicas. A Unifesp é na Baixada Santista, que é a Universidade Federal de São Paulo, na Baixada Santista. Fora as muitas universidades no Brasil que são ótimas também. As universidades do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são ótimas. As universidades públicas ali, né? Eu tive a felicidade de conhecer muitas pessoas ali do Sul, nos encontros de psicologia, congresso, simpósio, seminário que teve. E o pessoal tem um conhecimento muito amplo lá da psicologia. Tem as universidades daqui do Sudeste, Rio de Janeiro, super legal também, sabe? Espírito Santo. Tem ali no Norte e Nordeste, então, nem se fala, né? Enfim, vamos buscar aí pesquisar qual linha de psicologia que vocês desejam se formar e que vocês se identifiquem também, tá? Porque isso é fundamental, trabalhar com o que você gosta, né? É difícil trabalhar com uma coisa que não é legal, que você não se agrada. Então, isso serve para o estudo também. Você estudar com coisa que você gosta, que você se identifica e que você percebeu que eu posso contribuir nisso. E, acima de tudo, confiar na sua capacidade. Confie, por mais que vocês ouçam muitas críticas ao longo da sua vida, seja relacionada à sua incapacidade de um determinado assunto ou falta de conhecimento sobre o tema, seja das suas habilidades, vocês vão receber críticas normalmente, assim como todas as pessoas recebem. Não se apeguem a elas. Apegue só a parte boa para você melhorar, caso for necessário. Se não, identifica, né, que aquela crítica ali é só para te diminuir, para te enfraquecer, para não seguir o seu caminho, tá bom? Então, confie ali no potencial de vocês,
pergunta para os professores aí, se necessário aí, esclareça as dúvidas todas que vocês tiverem, faça aí os grupos de estudo, né, se juntem para poder resolver questões juntas, né, e assim vocês vão desenvolver muito o conhecimento de vocês e o tempo para realizar as provas de psicologia, tá bom? E caso vocês tentem o vestibular esse ano, não deu certo, faz um cursinho no ano que vem. No município tem o cursinho público, cursinho municipal, preparatório para os vestibulares, que é muito legal também, e fora os cursinhos particulares, né? Que aí dá um direcionamento para o que o aluno está procurando de fato. Não que o público não faça, mas aí o particular tem algumas opções a mais aqui no município, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar, estou à disposição. Se não, né, eu agradeço aí pelo espaço e dou total apoio para vocês, tá? Seguirem em frente, não só no curso de psicologia, mas no curso que vocês quiserem. Na frente que vocês têm muita garra aí, muito chão pela frente também, tá? Obrigado. Ivaldinho, eu não sei como que tá teu tempo, acho que já esgotou aí, mas se você tiver ainda uns 5 minutinhos, se você Claro. pudesse falar assim para eles rapidamente o tipo de matéria que eles veem no curso de psicologia, que nem você falou do comportamento, né, a sua área, mas assim, para eles terem uma ideia do que eles vão encarar aí no curso de psicologia. E assim, o que um psicólogo pode fazer, né? Que é um leque bem amplo, né? Sim, o curso de psicologia tem diversas disciplinas. Cada ano, né, da sua formação, você vai ter uma disciplina, um currículo já preparado aí para vocês seguirem. Mas também é muito aberto, não só nas disciplinas, mas nos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Fora matérias, disciplinas e conteúdos relacionados ao desenvolvimento humano, desenvolvimento do corpo humano também. Lá, pelo menos na minha graduação, eu tive anatomia. Então, eu tive contato com ali peças de corpo humano que ficavam banhadas em formol, sim, de todos os órgãos do ser humano, a gente tinha conhecimento. Tinha estatística também, que usava matemática. Tinha histologia, que é o estudo das células. Tive embriologia, comportamento animal, de várias espécies diferentes. Trabalhei com pesquisas dentro de laboratório também, que na época que eu entrei na faculdade, foi 2010, meu primeiro ano. Ainda tinham algumas pesquisas que eram autorizadas. Hoje em dia, isso avançou, principalmente na questão dos direitos aos animais. Mas, naquela época, eu tive estudo do comportamento animal ali, da gente poder ensinar comportamento para o animal. Tive contato com estudos relacionados à mente do ser humano, né, dos grupos sociais, entende? De como se desenvolve o pensamento coletivo das pessoas. Os estudos também jurídicos da psicologia, eu pude ter contato. E assim, você vai fazer o seu curso, né? Você vai desenvolver o seu ensino. Você pode ficar na grade curricular ali, né? No que os seus professores passam e exigem de conteúdo para fazer as provas, ou você pode estender o seu conhecimento, se tornar um profissional muito mais completo,
porque o que a graduação faz? Te dá o básico para você se tornar um profissional. E aí você tem a opção, ficar ali apenas no que lhe foi passado ou naquilo que você foi buscar, né? Com ou naquilo que você for desenvolver. Fora os estágios também. Aí você pode estagiar nas áreas de interesse seu, né? Eu tive alguns estágios bem interessantes que eu realizei na minha graduação. Teve o estágio no CAPS AD, que eu realizei com a minha turma, que a gente acabou uma turma de alunos, né? Não a turma total da sala, mas a turma de alunos foi realizar esse estágio, que ele era bem legal. Conversar com as pessoas que estão em situação de uso ou em tratamento de álcool e outras drogas, que álcool é droga, tá, pessoal? Lembrem sempre disso. Álcool e cigarro é droga também. Não só maconha, crack, cocaína, LSD e tal. E até o estudo dessas reações no organismo humano a gente fazia lá também. Enfim, tem muita coisa que daria para a gente conversar, acho que o dia inteiro, mas busquem saber um pouquinho mais da universidade que vocês têm interesse, e aí vocês conseguem aí meio que um parâmetro de qual seguir. E eu tinha explicado um pouquinho antes, na hora da apresentação, que o psicólogo pode trabalhar não só na clínica, fazendo a psicoterapia, que é igual, parece bastante nos filmes, nas novelas, nas séries, a respeito disso, que eu super recomendo a psicologia clínica, a psicoterapia, caso você esteja precisando ou não, até para o autoconhecimento, que a gente precisa saber. Que psicoterapia, a psicologia clínica, não é coisa de louco, igual as pessoas têm a falsa noção e o preconceito de que, não, vou cuidar disso porque eu tô louco, tô com problema. Não, isso é saúde mental. Tem a saúde física, que tá com uma dor, vai lá, o médico, ele te prescreve ali uma medicação específica. Na psicologia clínica, você vai tratar sua mente, seu inconsciente, né, como a psicanálise usa, ou as questões, né, da sua saúde mental. Enfim, essa psicologia clínica. Tem a psicologia forense, a psicologia jurídica, né, que trata as questões relacionadas ao fórum e tudo mais. Tem as questões, a psicologia social, a psicologia dentro do SUS, né, a psicologia hospitalar, a psicologia dentro da assistência social, que você daí trabalharia como um técnico psicossocial, trabalha nos CRAS, nos CREAS, que faz parte da rede, né, socioassistencial. O SUAS, ele é o da assistência social, lembra sempre disso, é o sistema da assistência social, e o SUS é o sistema da saúde. Aí vocês buscam compreender um pouquinho mais sobre isso. Até seria legal o grupo que tem interesse em seguir a psicologia, né, se unir aí para buscar saber um pouquinho mais das inserções da psicologia no meio profissional aí, que eu super recomendo. Tem a psicologia organizacional, como eu já tinha explicado, psicologia do trabalho, né? A psicologia, para vocês terem noção, foi tão importante na Revolução Industrial, principalmente porque começou a se desenvolver o olhar para o trabalhador por meio da psicologia, entende? O que antes não era visto, né? O trabalhador, inclusive, tinha crianças trabalhando dentro das fábricas, o que hoje se configura trabalho infantil, seja nas fábricas, nas lavouras, todo lugar, a criança era utilizada. Então, assim, a psicologia, vocês podem procurar e, claro, se tiverem alguma dúvida depois, eu posso encaminhar as respostas para vocês.
mas é super ampla. E eu recomendo aí aos que têm interesse em buscar conhecer cada vez mais aí o tipo de psicologia que vocês têm interesse. Claro que às vezes você pode entrar na faculdade tendo uma noção de se tornar um psicólogo daquele jeito, uma psicóloga, com uma determinada bagagem para poder atuar numa profissão, ou melhor, numa área específica. Porém, no seu período de estudos na graduação, você vai mudar bastante. Não apenas no seu conhecimento, mas como pessoa, porque cada dia a gente é uma pessoa diferente. Hoje a gente é diferente de ontem. E amanhã a gente vai ser diferente de hoje. A gente nunca é a mesma pessoa sempre. Então, recomendo aí vocês buscarem também, ficarem abertos ao conhecimento que for desenvolver na faculdade, tá bom? E fora outras áreas que a psicologia pode atuar também, né? Essa área dos direitos, ela é fundamental. A psicologia está inserida. Tem a psicologia criminal também, a psicologia dentro das polícias, enfim, tem muita área aí que a psicologia pode estar, tá bom? Alguma dúvida? Ivaldinho, eu agradeço de coração, né, você ter aceitado o convite, né, e trazer para a gente essa explanação da psicologia que, olha, foi incrível. Eu tenho certeza que eles gostaram muito. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ninguém levantou a mãozinha. Tá todo mundo certinho? Acho que todo mundo entendeu. Bem, então, assim, de coração, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite.